Olá, seja bem-vindo ao módulo 15 do Explosão de Vendas. E esse módulo você vai entender como você vai ter a alta performance que você tanto deseja, organizando seu tempo, organizando a sua agenda. Então bora comigo até o final desse vídeo. Gente, eu quero falar para vocês que estão aí do outro lado que todas essas aulas que a gente tem entregue para vocês são aulas com micro resultados. Então é muito importante que a cada módulo, que a cada aula realmente você já coloque as coisas para acontecer aí onde você está. Porque se você ficar esperando terminar o curso completo para que você comece a atuar no teu ambiente, na tua produtividade, as coisas não vão acontecer. Uma das coisas que eu aprendi é que produtividade, ela não significa trabalhar mais, mas ela significa trabalhar menos, com mais inteligência e ter mais resultado. Eu demorei um pouco para entender isso. Existiu um momento na minha carreira onde eu trabalhei mais de 18 horas por dia, mais de 14 horas por dia, muitas horas por dia, e eu não conseguia chegar no final do dia com a minha meta realizada. Não tem como eu ter foco e alta performance se eu não souber administrar a minha vida. Por que a vida e não o tempo? Porque o tempo, como você vai gerir a algo que não é palpável? O tempo não é palpável. Então, para você gerir o tempo, você precisa começar gerindo a sua história, a sua vida. A organização tem que começar na tua vida e não só no teu tempo. Por quê? Tem gente que quer organizar a vida no trabalho, outro quer organizar a vida pessoal, e eu quero falar para você que quando você faz uma coisa, você tem que fazer tudo 100%. Assim como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras. Então, eu quero te desafiar nesse módulo a entrar num foco acelerado para otimizar os seus resultados. Como que isso aconteceu comigo? Eu era aquela pessoa, mãe, empresária, estava começando com o meu negócio, eu tinha casa para organizar, tinha filho para cuidar, tinha funcionário para administrar ao meu redor, tinha pessoas para atender, eu tinha que fazer venda, eu tinha que treinar a equipe, eu tinha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aquilo me fazia com que eu olhava ao meu redor e eu não entendia que a minha organização pessoal, a minha organização na minha casa podia trazer para mim mais tranquilidade, mais paz emocional para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Então eu quero falar para você que é um administrador, você que é um empresário, você que é um vendedor, que é o foco desse papo nosso aqui, eu quero que você entenda que se você não tiver organização dos seus processos, se você não tiver processo, se você não tiver duplicação daquilo que você precisa fazer, provavelmente você está perdendo muito tempo. E quando você começa a perder tempo, você está desorganizado no seu processo, você não está tendo resultado. É a mesma coisa quando você lembra, poxa, eu quero colocar aquele blazer preto. E você vai no seu armário procurar aquele blazer e aquele blazer não está lá. E você começa a procurar pela casa toda aquele blazer e você começa a procurar e você começa ali, naquele momento, a perder tempo fazendo alguma coisa que já era para estar organizada. A vida, o trabalho, os negócios é da mesma forma. Quanto mais tempo você investir em organização, em disciplina, em estratégia, em processos, mais você vai otimizar a tua vida lá na frente. Eu sei que tem gente que não gosta de rotina, mas eu quero te falar que a rotina me trouxe o sucesso que eu tanto desejava. Então, a organização, ela tem que partir desde o seu armário de casa, da sua cozinha, do seu ambiente, do seu contexto, da tua história. Eu aprendi a fazer listas lá no começo do meu empreendedorismo. Eu aprendi que eu precisava fazer listas para ter foco naquilo que eu precisava. Uma das coisas que eu entendi é que quando eu não estou focada com a minha atividade que eu preciso fazer na ponta do lápis, normalmente eu me perco durante o dia. E aí o que acontece? Lá se vai mais algumas horas, lá se vai algum tempo. Você já deve ter se pegado olhando no WhatsApp por alguns minutos e quando você vê, esses minutos se tornam horas, porque nós não temos como gerir o tempo. O tempo ele passa numa velocidade de acordo com o looping hipnótico que você está vivendo. Tem coisa que demora muito para passar, tem coisa que passa muito rápido, não é? Você não tem essa sensação com o tempo. Então, por isso que é muito importante você colocar processos. Dentro do meu negócio que eu atuava, onde eu bati todos os recordes de venda, eu tive que organizar a minha rotina. E durante muito tempo eu penei, eu corri para lá, eu corri para cá e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu criei um processo que eu coloquei num planner e esse planner ele foi a minha rotina estratégica de atuação. Quando eu consegui
colocar essa rotina em prática, quando eu conseguir dividir as minhas atividades importantes de 30 dias em dia, ou seja, não adianta eu querer fazer os 30 dias do mês em um mês, eu vou ficar louca. Então eu dividi por 30 dias todas as atividades que eu precisava dentro de um mês como vendedora, como pessoa que estava tendo que contactar cliente, que estava tendo que desenvolver, que estava tendo que vender, que estava tendo que administrar, que estava tendo que fazer todo o processo por trás de uma venda. A partir daquele momento eu comecei a mapear todas as atividades que dependiam de mim. E quando eu mapeei essas atividades, eu dividi essas atividades em 30 dias, que é o que vocês têm acesso através do meu planner. Muitos de vocês já têm esse planner em casa. E esse planner, ele não só detalha o planejamento, a estratégia, a meta, a organização financeira, mas também a organização da tua rotina, ou seja, todo vendedor ele precisa ter uma rotina de sucesso, todo vendedor precisa ter uma organização do seu dia, porque senão vai passar o dia todo correndo e não vai ter resultado. E na vida não ensinam isso pra gente, na faculdade, na escola, não ensinam a ter organização, não ensinam a gente pegar uma agenda semanal e olhar cada hora daquilo que você precisa fazer. Então, primeira coisa, eu quero ensinar vocês a fazer uma agenda semanal, mas antes disso eu quero falar para você, comece a rascunhar sobre sua rotina. Nesse planner que eu tenho à disposição de vocês, vocês podem estar adquirindo lá no meu site, eu coloco ali todas as atividades de um bom vendedor diariamente. Abaixo eu tenho ali a organização, então como que a Grace organizava o seu tempo, que essa é uma curiosidade que vocês me pedem muito, uma coisa que vocês me pedem muito. Todos os dias eu dividia o meu dia entre período da manhã e período da tarde. Eu sempre tive uma pessoa para me ajudar em casa, porque se eu quero ser uma empresária, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, não adianta eu querer abraçar o mundo. Então eu sempre tive uma pessoa para me ajudar com as coisas de casa, com as coisas das crianças. E isso, mas a Grace tinha condição. Não, nem sempre eu tinha condição, mas eu colocava aquele valor que eu ia destinar para pagar essa pessoa já dentro do meu planejamento financeiro que vocês aprenderam no módulo 2. A partir do momento que eu tenho a minha casa organizada, com as coisas organizadas, eu tenho foco para concentrar naquilo que eu preciso para desempenhar o meu trabalho. Então eu dividi o meu trabalho na parte da manhã e na parte da tarde. Alguns de vocês que estão aqui assistindo têm time de vendas, outros são somente vendedores e outros são líderes de equipe. Então esse curso ele vem preencher esses três perfis de pessoas. E eu quero falar para vocês que o que eu estou entregando aqui vocês podem utilizar para vocês ou para a equipe de vocês. Então, naquela época eu tinha que administrar, eu tinha que liderar, eu tinha que conduzir um time, e vocês sabem que eu cheguei a liderar um time de mais de 24 mil pessoas espalhadas entre Brasil, Portugal e Peru. Quando eu olhava para aquela quantidade de pessoas, era impossível falar com todo mundo todos os dias. Então eu entendi que eu precisava criar um processo. E esse processo, se eu fizesse ele e ele desse certo, e eu duplicasse nas pessoas esse processo chegaria ao sucesso. Ou seja, se eu fiz e deu certo e eu ensino as pessoas do meu time a fazer o mesmo processo de abordagem, de venda, de mensagem, de execução, eu vou ter um resultado. Por isso eu construí esse planner. E aí, eu dividi o meu dia entre duas coisas, parte da manhã e parte da tarde. A gente sabe como é a nossa rotina. E na parte da manhã eu coloquei falar com 15 pessoas pelo telefone. Eu não sei qual é o canal de marketing que você utiliza hoje. Nós vamos mais à frente estar detalhando todos os canais de marketing para você colocar em atuação. Mas eu quero falar para você que naquela época a gente tinha telefone. Naquela época não tinha Instagram, não tinha um grande movimento no Facebook, era ligação mesmo. Então todos os dias eu tinha a meta na parte da manhã de falar com 15 pessoas. Grace, 15 ligações? Sim. E é óbvio que para ter 15 ligações, às vezes eu fazia 50 ligações para conseguir falar com 15 pessoas, às vezes 100 ligações discadas para conseguir com que 15 pessoas falassem comigo. E eu lembro que para mim, eu colocava as ligações na parte da manhã, por quê? Porque era o mais difícil de se fazer.
Era o que muitas vezes desgastava emocionalmente, porque as pessoas não atendiam na velocidade que eu queria falar com as pessoas. Então eu colocava logo cedo, porque já era a primeira grande meta que era batida, falar com 15 pessoas. Então eu colocava, tem lá no meu planner que eu coloquei e transferi ele num formato de vendas que você pode usar dentro do teu negócio, onde eu coloquei 5 mais 5 mais 5. Isso foi uma estratégia que me veio assim, no momento que eu entendi que se eu falasse com 15 pessoas pela manhã, todos os dias, em 30 dias eu estaria falando com 390 pessoas, isso mesmo. Às vezes você está esperando que o cliente bata na sua porta e eu vou falar para você precisa entender que para ser um bom vendedor você vai ter que sair dessa zona de conforto. Então, eu já falei lá no primeiro módulo mais ou menos algumas dicas de como abordar, de como sair para esse novo ambiente, mas eu quero falar para vocês que eu fazia todos os dias pela manhã 15 ligações. Grace, como que você dá conta de fazer isso? Como você dava conta de fazer isso? Eu tinha uma estratégia e eu quero contar essa estratégia para vocês. Nenhuma ligação minha passava de 3 minutos. Eu colocava o cronômetro na minha frente. E você sabe que em 1 hora você consegue falar com 20 pessoas de 3 em 3 minutos. Algumas ligações demoravam 1 minuto, algumas 2, no máximo 3, e o despertador tocava na minha mão para que eu tivesse foco de falar extremamente o necessário com aquela pessoa. O grande problema é quando você liga e você deixa a coisa fluir de forma desorientada, você não vai conseguir chegar aonde você precisa com o teu cliente, com a pessoa que você está ligando, e mais do que isso, você está ali rasgando o seu tempo e a sua vida, porque aquilo que precisa ser dito em 3 minutos você consegue falar. Então, algo que passe disso, marque um café, converse olho no olho com a pessoa. Então, eu todos os dias, de segunda a sábado, eu fazia minhas 15 ligações na parte da manhã. Já tirava aquele peso, já estava tudo organizado. E para quem eram essas ligações? Para 5 novos contatos. Eu não sei qual é a proporção do teu negócio, se você tem um time de vendas, se é só você, se você é dono de uma empresa. Se você precisa falar com mais e mais e mais pessoas, esse número era o número que para mim era o número satisfatório, era eu sozinha na época. Então eu falava com 5 pessoas, 5 novos contatos, tá? 5 novos contatos, eram 5 pessoas novas, contatos que eu peguei através de alguma indicação, que eu peguei na rua em algum momento. Eu falava com 5 clientes de reposição, tá? Por quê? Porque cliente de reposição é o cliente que eu tenho que fidelizar, o cliente novo é o cliente que eu tenho que fidelizar. Então esse pós-venda ele me ajuda muito a ter esse contato mais afinado com o cliente. E 5 pessoas que eu liderava, ou seja, 5 pessoas que faziam parte do meu time. Parte da manhã já estava executada com sucesso. O restante do tempo era para organizar alguma das coisas que eu precisava, construir, ter ideias. A parte da tarde era colocar produto no rosto das pessoas. Isso mesmo. Eu tenho que entender que se eu trabalho com vendas, eu tenho que estar mostrando o meu produto, eu tenho que estar falando do meu produto, eu tenho que estar me posicionando no mercado de alguma forma. O negócio que eu trabalhava era maquiagem, então como que vende maquiagem sem mostrar o produto? Impossível. Então, todos os dias à tarde eu tinha uma meta de falar da oportunidade que eu tinha para oferecer para 3 pessoas, falar do meu negócio, da minha história para 3 pessoas e colocar o produto no rosto de 3 pessoas. Ou seja, parte da manhã eu estava com 15 pessoas e parte da tarde eu estava com mais 9 pessoas. Essas 9 pessoas ou eram individuais ou eram juntas em uma só reunião. Essa era a minha meta diária, não tinha negociação com isso. O que eu estava fazendo ali? Com a agenda cheia você não protela, com a sua agenda cheia você não deixa para depois, com a agenda cheia você não compra desculpas. Então a parte da manhã minha missão era lotar a minha agenda para a parte da tarde, e quando eu estava com a minha agenda lotada eu estava em movimento. Entenda que o crescimento ele vai acontecer quando você estiver em movimento. Sem movimento as coisas não vão acontecer no teu negócio, e é muito importante você entender que para gerir uma vida, para ter gestão desse tempo da maneira que você seja cada vez mais focado e produtivo, você precisa entender que a organização vai fazer parte do processo. Por isso eu estou novamente falando para você dessa rotina. Sem rotina não tem como ter a entrega daquilo que você se propõe a fazer. E essa rotina é você ter de forma clara aquilo que você
tem que executar todos os dias. Grace, não dá tempo de treinar, não dá tempo de ir na academia. Aí eu vou falar uma outra coisa. Se você não tem tempo para você, quem é que vai dar tempo para você? Você precisa entender que muitas vezes, para que você tenha mais tempo, para que você tenha mais alta performance, para que você viva a sua história, você vai precisar falar não para algumas pessoas. E esse não, muitas vezes eu dei lá atrás. E eu lembro que quando eu falava, não, eu não posso ir nessa festa final de semana, não, eu não posso ir no churrasquinho na sua casa nesse domingo, muitas amigas falavam assim, nossa, como assim? A Grace já não tá mais em lugar nenhum, só pensa em trabalho. E eu lembro que o tempo passou e essas pessoas continuaram tendo a mesma vida, a mesma repetição de padrão, e a minha vida mudou drasticamente. Então, muitas vezes, para que você chegue aonde você deseja, você vai precisar ter alguns sacrifícios no caminho. E esse sacrifício, desde que estejam organizados, que estejam dosados, que estejam concentrados, que estejam organizados e alinhados com as suas metas, vão fazer todo sentido quando você lá na frente olhar para trás e falar, valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada dedicação que eu tive aqui nesse processo, porque a maravilha de você chegar no resultado final, que é o sucesso que vocês buscam, não é simplesmente chegar no sucesso, mas é desfrutar desse caminho até chegar lá. Então, bora organizar esse tempo. Como que eu passei a organizar essa rotina? Lá no Planner também você vai ter essa agenda semanal. É uma agenda onde ela tem de segunda a sexta-feira todos os horários. Eu vou colocar para vocês esse material dentro da área de membros, que é uma agenda semanal. Eu uso isso há muito tempo e desde que eu aprendi a usar, a minha vida se transformou. Ele tem dentro do Planner também, a cada 7 dias para você organizar a sua próxima semana. Então, se você ainda não está com o seu Planner na mão, você pode baixar esse PowerPoint aí no seu computador e você vai organizar a sua semana. Então, como que eu faço? Primeira coisa, você vai colocar ali todos os seus horários de Deus, todos os seus horários para a sua fé. Por quê? Primeiro, a gente tem que colocar realmente Deus nas nossas vidas. A segunda coisa, você vai colocar o teu horário, o horário para você. O horário que você vai fazer sua academia, o horário que você vai estar estudando, que você vai estar fazendo suas metas, a sua caminhada, o seu inglês, enfim, coisas que são para você. E aí, a terceira meta é a tua família, ou seja, você vai colocar ali as atividades que você tem que fazer com a família. Mas eu quero que você escreva todas as atividades. A partir do momento que você se dispor a organizar a tua vida, você tem que organizar 100%. Então, eu não quero que você coloque simplesmente casa. Não, eu quero que você detalhe cada coisa que você vai estar fazendo ali. Seja o almoço, seja levar filho na escola, seja, enfim, fazer supermercado, seja uma consulta médica. Eu quero que você detalhe tudo que você faz nessa agenda semanal. Até porque cada um desses tópicos será de uma cor. Então, a tua cor para Deus será uma, a tua cor pessoal será outra, a tua cor para a família será outra. Nesse momento, você vai pintando todo esse PowerPoint. Você vai pintando dentro do PowerPoint. Quando você chegar no final, você vai ver quantas horas você tem dedicado, quantas horas você tem otimizado, quantas horas você pode otimizar de acordo com aquilo que você faz. Então, quando você está organizando essa semana, eu quero que você, como empresária de sucesso, você não só distribua as funções, mas que você faça uma avaliação se tudo que você tem colocado aí é realmente aquilo que você precisa fazer, se é realmente coisas importantes que dependem de você e se é realmente algo que você não está desperdiçando o teu tempo. Tenha esse olhar crítico para essa planilha. Quando você terminar, você ter aquela visão de ter colocado ali exatamente aquilo que você precisa fazer. Quando eu fazia essas 15 ligações por dia, você precisa entender uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam, Grace, mas o que fala? Primeira coisa, você precisa entender sobre canais de comunicação para que você possa ser bem assertivo com o seu cliente, com a indicação, com aquele número que você tem na mão. Então eu quero falar para você o seguinte, você precisa entender de pessoas. Como eu entendo de pessoas? Atuando, no dia a dia, vivenciando e pegando todas as dicas que eu vou estar entregando para vocês aqui nos próximos módulos, para que vocês possam colocar tudo isso em prática. Baixa essa planilha agora.
preencha a sua agenda semanal e olhe para essa agenda como se essa agenda fosse a sua chefe, o seu chefe mais chato da vida. Por quê? Porque não adianta nada você organizar seu tempo e não cumprir aquilo que você colocou. Você tem que ter a autorresponsabilidade de seguir a demanda que você mesmo tem colocado para você.